Você tem medo de falar em público? Você é aquela pessoa que tem vergonha quando alguém diz assim, fulano, dê a sua opinião num grupo, numa reunião. Você já fica todo arrepiado? Ou se dizem para você que no outro dia tem que fazer uma apresentação, alguma coisa, em uma reunião, um trabalho, subir num palco, falar no microfone, você já fica nervoso? Então esse vídeo é para você compreender que você pode melhorar disso. Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você gostar do vídeo lá no final, você pode curtir o vídeo e até se inscrever se você quiser. Então vamos falar desse assunto, sobre pessoas que têm essa vergonha de falar em público, que têm um certo medo. E isso às vezes é cultivado, desde o tempo da escola, quando se fala assim, olha, tem que apresentar um trabalho. Ou às vezes nem é um trabalho, basta ter que ir lá na frente no quadro, ter que falar alguma coisa. E aí, o que acontece? As pessoas travam. Muitas pessoas têm memórias negativas desses eventos. Eu mesmo, na minha infância, para mim era um terror ter que ir no quadro lá na frente, porque eu me confundia com as coisas, principalmente em matemática, e chorava, ficava nervoso, quando era criança. E naquela época ninguém tinha pena não, chorava, não tinha leniência, não tinha que responder o que estava lá e pronto. Então veja, muitas vezes nós trazemos lá da nossa infância, ou de outros fatores, essa questão de não conseguir falar, de você ficar contido e às vezes ter verdadeiras crises de ansiedade quando chega um momento que você precisa falar alguma coisa. Como melhorar disso, De onde veio isso? Bom, como eu falei, pode ser da infância, pode ser coisas da sua escola, um momento que riram de você, foi reprimido pela professora ou pelos próprios colegas, onde envergonharam você. Isso é muito comum. Como aconteceu, Pessoas, por exemplo, da minha idade aí pra frente, são pessoas lá da época do bullying, que o bullying, ninguém ligava para bullying era natural na escola, mas o fato de ser natural não significa que não prejudicava, prejudicava sim. Então muita gente traz isso. Porém, hoje o bullying é muito mais combatido, mas ainda existe o mesmo problema. As pessoas passam por situações do tipo e ficam do mesmo jeito. Mas não existe isso só na escola. Muitas vezes isso também vem da educação. Diversos tipos de educação. Por exemplo, isso pode vir de eventos da infância, quando você queria falar alguma coisa para os seus pais e os seus pais acreditavam que você estava se intrometendo, interrompiam você e diziam, você não tem que se meter na conversa de adulto, ou pediam para você ficar quieto, e aí você sentia que, poxa, toda vez que eu vou falar, eu sou repreendido. Toda vez que eu tenho uma coisa importante a dizer, porque na cabecinha da criança aquilo é importante para ela, é a chance dela se expressar. E eu, particularmente, acho muito errado a gente sempre tolher a criança, só porque é criança. Isso vem de uma educação muito antiga, onde a criança não podia ter voz. Então a criança tem um momento que tem que ser repreendida, mas tem um momento que você tem que dar chance para ela se expressar, a chance que ela coloque para fora aquilo que ela sente e dê a sua opinião, e você olhar nos olhos e considerar a opinião dela. Isso ela vai sentir valor e ela não vai sentir medo de falar em uma reunião, porque quando ela está ali com os pais, está em uma reunião com a família. Agora imagine, se dentro da família, que é o nível mais íntimo, ela não consegue falar, ela sempre é repreendida, imagina com estranhos. Ela vai ter muito mais medo. Se você não consegue falar com a sua própria mãe ou o seu próprio pai, fora vai ser muito mais difícil. Então, vem da infância. Às vezes, questões culturais familiares, Além de ser criança, é menina. Então, menina se mete nas conversas com os adultos, aí cresce também com a mesma situação. As mulheres não se envolvem nos assuntos importantes, os homens. Eu já vi muitos casos que consultaram comigo, de mulheres que elas são reprimidas porque elas não podem dar opinião, na família elas não podem falar, isso é uma coisa que é da criação, é uma coisa antiquíssima, mas ainda, meus amigos, ainda existe. Mas como que se trata tudo isso? Bom, primeiro fazemos uma grande análise de todas essas situações, buscando as possíveis origens, de onde vem essa vergonha, de onde vem essa retração, os medos, quais tipos de medos são? Medo de errar? Medo de passar vergonha, medo de falar algo que as pessoas riam de você. Então existem várias questões em relação ao medo. E aí, em que possíveis situações da vida esses eventos aconteceram? E é claro, fazemos um trabalho depois dessa análise, onde usamos de hipnose clínica, para fazer com que você reaprenda a falar em público, colocando você em hipnose em situações onde você se experiencie falando em público, onde você sinta as mesmas sensações que você tivesse, como por exemplo, em cima de um teatro.
num palco de um teatro, lotado, falando em público. Ou em uma reunião empresarial e você apresentando um projeto. Então, não só se experiencia, como se treina. Quando você faz isso, o que acontece? Neurologicamente, constroem-se caminhos diferenciados no seu cérebro. Aquela atividade neuronal que acontecia de um jeito, ela se modifica para uma boa experiência em relação ao falar em público. E aí, quando você vai falar, é como se você já tivesse feito isso inúmeras vezes, fica muito mais fácil. Então, por isso que eu falo que hipnose é uma terapia neuroplástica. Ela muda a atividade para um outro tipo de padrão onde seja positivo. Então, viram como é tranquilo trabalhar isso dentro da parapsicologia clínica, dentro da hipnose clínica em consultório? Nós fazemos exatamente isso. Fazemos uma análise do quadro, o que você sente, o que você já passou, quais são os seus medos, e aí nós praticamos e buscamos esses alvos de forma a você reaprender a falar em público. Então isso é muito importante, as pessoas precisam se expressar, as pessoas têm o direito de se expressar. Às vezes estão em funções importantes, como diretores de empresa, professores, acadêmicos, ou até meramente no relacionamento. Sim, tem pessoas que me procuram porque dizem: Anderson, eu não consigo me expressar no relacionamento. Isso você pode fazer e você pode melhorar. Então, busque ajuda se você quiser, tem as nossas referências aí na descrição do vídeo, o nosso site andersongomes.net, e você pode buscar esse auxílio sim. Gostou do vídeo? Agora sim, você pode curtir se você gostou. Grande abraço, muita paz, muita luz, até a próxima.